Olá, aqui é o Ale. Eu voltei aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu tô desenhando a Nesco do desenho Demon Slayer, né? Eu tô usando aqueles brushes que a gente criou no último vídeo. Então se você não viu o último vídeo, dá uma olhada lá que eu vou ensinar a criar brushes para fazer pinturas digitais de níveis profissionais, né? Você pode fazer qualquer tipo de brush usando os conhecimentos que tem lá. Então lá a gente fez, se eu não me engano, 4 brushes, né? Um brush de rascunho, um brush base para pintura e tudo mais, e um brush daquele fofão, né, que serve para você fazer talvez alguma mesclagem ou alguma coisa esfumaçada. Esse é o mais fácil, né? Meio que ele já vem ali com os brushes padrões do Photoshop. Você só precisa customizar ele caso você precise de algo mais específico, mas em geral ele basicamente já serve, né? Nesse vídeo aí eu estou usando esses brushes que a gente criou lá, né, conforme eu disse. E vocês vão ver aí que o resultado é um resultado muito satisfatório, né? E com o conhecimento que a gente pegou lá, qualquer brush para qualquer tipo de pintura funciona. Mas existem aqui alguns cuidados, né, que eu vou aproveitar e falar aqui nesse vídeo. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é o uso de Color Picker, né, aquela ferramenta de selecionar a cor. Quando a gente usa muito aquela ferramenta, existe uma tendência das cores começarem a ficar dessaturadas e aí a nossa pintura vai ficando acinzentada. O ideal é que a gente escolha as nossas cores, né? Principalmente porque a gente vai querer trabalhar com tonalidades diferentes na sombra e na luz. Então, por exemplo, você vai fazer um personagem no sol, num sol das 5 da tarde, por exemplo. Nessa hora, talvez as sombras tenham tendência de ficar um pouco mais arroxeadas, né? Do que a luz, né? A luz vai ficar mais amarelada e a sombra você pode puxar mais para o roxo. Então, quando você estiver fazendo isso, se você ficar usando sempre o Color Picker para escolher a cor da sombra ou da luz, meio que vai começar a empastelar, assim, sabe? A cor vai ficando meio monótona e começa a ficar dessaturada também, né? Porque a gente aplica a cor com o pincel utilizando pressão da caneta, né? Então a cor não fica naquela cor mesmo que você selecionou. Então ela vai se mesclando, mesclando, enquanto você vai selecionando aquela cor que uma sobrepõe a outra e chega um momento que a cor já não tem mais nada a ver, né? Então seu desenho começa a ficar muito estranho. Por isso é muito importante que a gente escolha nossas cores, né? E sempre que a gente for escolher cor, lembrar de mudar, mudar a saturação, mudar o valor, mudar a luminosidade, mudar tudo, né? Escolher ali uma cor nova mesmo, sabe? Se você for fazer uma sombra mais escura, escolhe uma cor mais escura, talvez mais saturada, sabe? Se for fazer uma luz mais fraca, escolhe uma luz menos saturada. Se for uma mais forte, menos saturada ainda, e mais branca, sei lá, né? Tem que escolher mesmo a cor. E lembrar que sombra tem cor, né? Essa é uma dica muito importante. Sombra e luz são cores, né? Então, não fazer sombra com preto ou com cinza. E tomar cuidado também para não ficar, não acabar caindo num padrão de escolher sempre a mesma cor para sombra. Por exemplo, tem hora que a gente aprende que se você pegar o roxo, uma cor meio rosada, meio roxa, e aplicar em multiply, numa camada de multiply, como sombra, você vai ver que fica bem legal, fica bem bonito. E funciona, principalmente para quando você for fazer pinturas com luz de sol. Mas aí você acaba caindo nesse mundo de fazer só isso, entendeu? E aí todas as suas sombras vão ser arroxeadas. Então, lembra de escolher mesmo a cor. Essa aqui vai ter uma sombra azulada, o outro desenho talvez uma sombra mais roxa, no outro você pode fazer até mais avermelhada as sombras. E como é que a gente vai saber quando usar essas cores, né? Quando escolher as cores? É usando referências. Então, sempre buscar referências para fazer uma seleção de cor mais condizente com que o seu desenho quer passar, né? Pensar no mood da imagem, né? E essas coisas, é muito importante. Sobre esses brushes que a gente criou no último vídeo, vou dar só aqui algumas dicas de como é que você pode usar. Se você fez os brushes iguais aos meus, mas você pode fazer os seus próprios do jeito que atende suas necessidades, né? Então ficaria diferente. Mas se você acabou fazendo uns iguais aos meus, algumas dicas que eu vou te dar, algumas dicas de como é que você pode usar eles, né?
Primeiramente, vamos começar falando do brush de rascunho. Ele é bem simples, né? Não tem nenhuma diferença assim de um brush de rascunho que você já deve ter visto em algum lugar, que você pode fazer ele mais customizável ou não. Mas o que que o brush de rascunho ele tem de característica? Né? Ele é um pouco áspero e ele varia muito. O padrão que a gente criou para esse brush, ele gira bastante de acordo com o que você vai dando a pincelada, que dá um tom ainda mais áspero e mais aleatório, né? Esse brush, se você aumentar muito o tamanho dele, para ele deixar de ser um lápis, você consegue utilizar ele para pintura também, para alguns tipos de manchas com textura, se você precisar, de repente, para fazer aí uma árvore, umas folhas, né, a casca de uma árvore. Eu acho que você consegue usar de maneira bem interessante, então convém testar isso. Fora isso, ele é mais pensado para ser um lápis mesmo, mas funciona para pintura caso você tenha interesse. Eu recomendo testar, coloca ele bem grandão, dá umas pinceladas, dá uma olhada aí, vê o que você acha. Pode ser que você descubra que ele possa ser o seu brush base, né? E o brush base, eu chamei ele de base, mas ele é um brush com muita textura, do jeito que a gente criou ele. Eu recomendo que talvez você, dependendo do seu estilo de pintura, né, claro, você queira criar um outro brush para ser base, entendeu? E aí você vai ficar com dois brush base, o base textura e o base sem textura, né? Você pode fazer os dois funcionando do mesmo jeito, talvez, até com a mesma mancha, mas nas configurações lá que eu mostrei, você coloca ele para ser um pouco mais liso, né? Para que ele faça uma mancha com menos textura, menos ranhura. Talvez você queira fazer duas versões dele. Fora isso, no vídeo eu não ensinei a gente a fazer um brush de borrar. Mas aqui para esse vídeo aqui que eu fiz da Nesco, eu usei o mesmo brush base como um brush de borrar, porque ele tem uma boa textura e consegue fazer essa mescla de maneira interessante. Você também pode testar aí o brush de lápis para fazer esse brush de borrar. Talvez o brush de lápis funcione até melhor para você, né? Faça o teste aí, dá uma olhada. Eu acho que qualquer um dos dois vai funcionar. O brush fofão, eu ensinei a fazer ele, mas porque assim, algumas pessoas não conseguem ficar sem ele. Mas esse aí é um dos problemas que muitos artistas que estão iniciando têm também, né? Que é usar só o brush fofão. A pintura acaba ficando muito com a cara plástica, com a cara meio coisa feita em computador mesmo, né? É óbvio, a gente faz essas pinturas em computador, mas a gente simula, a gente emula o traço de um pincel, né? Tanto é que o nome da ferramenta chama-se brush, né? Então, assim, a gente quer tentar evitar um pouco essa cara tão plástica, artificial, meio que feita por robô, sabe? Da nossa pintura. Então, evita usar o brush fofão. Aqui nessa pintura, eu acho que eu só usei o brush fofão no fundo mesmo, para pintar algum efeito atmosférico, alguns efeitos de luz que você vai ver mais pro final. Eu fiz praticamente a pintura inteira com aquele brush de base. Usei só o lápis para fazer o esboço e o resto é aquele brush base mesmo que a gente criou, com textura e tudo. E usei ele para fazer o brush como brush de borrar também. E aquele brush fofão eu usei muito pouco mesmo. Eu acho que só mesmo em alguns efeitos de luz que você vai ver no final. E se eu não me engano, para fazer a sombra na parte branca do olho, sabe? Eu fiz a seleção e usei aquele pincel mais fofão também para poder fazer a parte escura e clara do olho ali, alguns efeitos de luz e sombra. Mas eu não recomendo ficar usando muito ele, exatamente para evitar essa artificialidade que o desenho pode acabar ficando com o uso dessa ferramenta aí, desse brush fofão. E quando você for criar ele, talvez você nem precise criar, use só o brush base do Photoshop mesmo, porque ele já é um brush fofão que funciona. Mas ali você pode customizar ele para ficar do jeito que você quer, talvez diminuir um pouco a fofura dele, aumentar e assim por diante. Mas evita mesmo que você vai começa a explorar outros brushes. Eu ensinei a fazer 4 brushes e esse brush base sendo o principal desses brushes, mas eu recomendo que você faça outros. Agora que se você viu o vídeo, você já entende o processo de criar, então cria mancha diferente, cria padrões diferentes, modifica as coisas. Baixa alguns da internet gratuito que você encontrar e usa eles.
e vê se você gosta. E não só isso, entende ele, sabe? Agora, entendendo a ferramenta de criação de brush, você consegue abrir o brush que você baixou da internet, dar uma olhada, ver como é que ele funciona, ver como que é a mancha dele, sabe? Isso vai te ajudar muito a criar seus próprios brushes também. E testar coisas diferentes para você poder ter uma mancha diferente na sua pintura, emular pincéis diferentes e também evitar de ficar usando só o brush fofão para que suas pinturas fiquem com uma cara mais profissional mesmo, sabe? Com uma cara mais legal assim de pintura. O último brush que a gente criou foi aquele brush de caneta. Aquele brush de caneta, ele serve para fazer arte final para pessoas que desenham com contorno, né? Eu não fiz nenhum contorno aí, mas ele pode ser usado também para você fazer alguns efeitos de cabelo. Se eu não me engano, eu cheguei a usar ele aí exatamente para isso, pra fazer alguns efeitos de cabelo, sabe? Você seleciona ele, como ele tem aquele efeito encorpado que se afina, né? Que é bonito, é um efeito bonito, né? Você consegue usar ele para fazer alguns traços de cabelo. Você deve ver na pintura em algum momento que eu faço alguns traços que saem da silhueta, do shape geral do cabelo, né? E faz como se fosse alguns fios caindo e tudo mais. Provavelmente eu usei ele, eu não me lembro total certeza agora, mas eu costumo usar brushes naquela pegada. Então, mesmo que você não use não faça desenhos com contorno, o brush de caneta funciona para fazer vários tipos de traços quando você estiver finalizando seu desenho, sabe? Que ele tem boa precisão e é um brush bem interessante. Fora o assunto de brushes, voltando um pouco naquele ponto de alguns errinhos que a gente acaba cometendo na pintura, uma dica boa que eu quero dar, que eu usei nessa arte e eu uso em todas as artes que eu faço, é o uso da ferramenta Liquify. A ferramenta Liquify com o atalho Ctrl Shift X é muito interessante, ela é uma ferramenta importante pra caramba e ela vai te ajudar muito, porque a gente tem que aproveitar que a gente tá no digital e usar as ferramentas que o digital tem, né? Essa ferramenta, eu tô falando, ela é do Photoshop, eu não sei se ela tem em outros programas. No iPad tem, o Procreate tem essa função também, sabe? E é uma coisa muito importante para você fazer pequenas correções, para você conseguir fazer ajustes. De repente você fez um olho que ficou torto, a boca ficou desalinhada, sabe? O ombro tá baixo ou alto demais, a cabeça tá pequena ou grande. Você consegue usar essa ferramenta para poder ajustar isso. E nas versões mais recentes do Photoshop, ele tem um reconhecimento facial que é muito interessante para que você consiga ajustar de maneira ainda mais rápida. Porque ele reconhece o olho, a boca, o nariz, o maxilar, né? E você consegue ali ajustar como se fosse a criação de um personagem num jogo mesmo de RPG, sabe? É muito intuitivo, muito interessante. Alguns artistas iniciantes têm um pouco de medo disso, né? Acham que estão roubando. E, gente, na arte não existe roubar, não tem essa. Vamos supor que você consegue fazer uma pintura de uma nuvem, fica linda, mas demora 5 horas para você fazer um céu inteiro bonito para uma pintura que você vai vender. Se tem um outro cara que vai lá e tem um brush que faz um padrão de nuvem que fica interessante e consegue fazer aquilo em 20 minutos, esse cara vai ser contratado, porque as empresas têm prazos para cumprir, então não tem trapaça, tem prazos, tem habilidade, tem coisa que você sabe fazer ou que você não sabe fazer, entendeu? Então, se você é uma pessoa rápida, a indústria preza por isso também, sabe? Não tô dizendo que você precisa ficar rushando seu desenho, faz no seu tempo, mas use as ferramentas que tem para que você possa ser uma pessoa mais dinâmica na pintura também, sabe? Usem o Liquify, não tenham medo do Liquify, assim como várias outras ferramentas que tem aí no Photoshop também que você deve usar. Não tenha medo, não acho que esteja trapaceando, vá lá e usa mesmo, porque a concorrência vai usar e vai ser contratado primeiro que você, né? Pense nisso, se estiver pensando em entrar para a indústria, né? Essa é a vantagem da pintura digital, né? No tradicional você não tem como fazer isso. Mas saiba que até em pintura tradicional, graças aos avanços da tecnologia, as pessoas usam ferramentas para ajudar. Vou te dar um exemplo. O Mike Azevedo, que é um artista profissional aí brasileiro, ele faz às vezes pinturas tradicionais também para vender para empresas, né? Card game e tudo mais. Quando ele faz uma pintura tradicional, uma folha A0, A3, tamanho que for, grandão, ele escaneia isso depois para mandar para o cliente, né? E ele usa o Photoshop para fazer correção. Se tem uma correção de cor ou de gesto, ele usa o Liquify ou usa uma camada e pinta por cima, ele ajusta mesmo, gente. Então, usem as ferramentas que vocês têm. Inclusive, se você estiver no tradicional, né? Se você for vender uma arte que não seja a original, for mandar a versão digital, você pode ajustar, pode fazer qualquer tipo de correção digital também, não tem problema. Uma outra dica boa que eu gostaria de dar também é cuidado com os efeitos de camada.
Os efeitos de camada são uma salvação na nossa vida, né? Eles vêm e resolvem praticamente tudo. Você quer pôr uma sombra, você consegue usar um multiply, a sombra já vem saturada, bonita. Você quer usar uma luz, você coloca aí de repente um overlay, imita uma luz do sol ali, ou quer colocar qualquer outro efeito, sei lá. Tem vários tipos de camada no Photoshop e em outros programas que salvam nossa vida. Só que aquela mesma situação, onde você pode acabar dando uma cara muito plástica pro desenho, muito falsa. Vou te dar um exemplo. Sombra, a sombra ela se agrupa. A sombra, vamos dizer assim, ela não soma uma com a outra. Então, se tem uma coisa que está em sombra e você coloca um outro objeto por cima, ela não vai fazer uma sombra em cima da sombra, entendeu? Ela vai, na verdade, se multiplicar e virar uma coisa só. Quando você usa o multiply, ele vai criar uma outra sombra. Então, mesmo que você já tenha uma sombra lá e aplica o multiply, ele vai escurecer aquela sombra. Então, existem alguns casos onde você acaba criando uma artificialidade, onde você pintou uma sombra e usou um multiply por cima e ficou tipo com uma segunda sombra que passa pela primeira. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem para vocês, mas quando você cria isso, vamos supor, uma sombra projetada do cabelo que você já pintou e você quer fazer uma sombra na lateral do rosto, e aí você usa um multiply. O multiply vai ficar por cima da sombra do cabelo e vai acabar criando como se fosse uma outra sombra, entendeu? Porque a sombra do rosto, da lateral do rosto, ela não emenda com a sombra do cabelo, ela fica como se fosse uma segunda sombra. Isso não existe. Iria ser tudo da mesma cor, iria se agrupar, entendeu? Ela iria virar um shape só de sombra. Então, às vezes você usa o multiply, você acaba criando essa artificialidade que é irreal no nosso mundo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você usar o multiply, lembra de depois checar se as sombras ainda estão agrupadas, né? Se elas não estão artificiais ali. Lembra de olhar sempre referências para você saber como é que a sombra se comporta, né? Se você está fazendo aquilo certo ou não. Então toma um pouco de cuidado para você não criar sombra demais ou luz demais, ou às vezes você fica usando muito efeito de camada, muito multiply, sua pintura fica saturada assim no talo e às vezes não é isso que a imagem precisa, sabe? Principalmente se você está fazendo uma pintura para fazer uma simulação de uma pintura tradicional, né? Então se ficar saturado demais, vai ficar artificial demais. Eu recomendo tomar um pouco de cuidado com as camadas, sempre observar referência e observar o que você está fazendo também, tá? Nosso desenho aí tá chegando no final. Vou mostrar o resultado aí para vocês logo, logo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo explicando mais de como é que uma pintura, o processo de uma pintura digital funciona. Eu quero fazer como se fosse uma aula mesmo. Vai ser grátis no YouTube, né? Eu não estou pensando em fazer nenhum curso pago nem nada. Só para ficar aí mesmo para explicar. Então, se você tá afim de ver isso, se inscreve aí no meu canal. Eu vou colocar esse vídeo aí em breve. Provavelmente, eu tô colocando vídeo toda terça, né? Então provavelmente semana que vem vai estar aí. Deixa um like se você curtiu. Essas dicas aí provavelmente vão te ajudar muito. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se vê. Aqui é o Ale. Até a próxima.